Bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos devocionais sobre a história da conversão de Cornélio e sua família. Aquele centurião romano que era homem piedoso, que vivia em oração, que era temente a Deus, ele e toda a sua casa. E ele teve a visitação em visão de um anjo que falava que ele deveria chamar Pedro para ir à sua casa. E Pedro o evangelizaria. Mas um versículo que me chama a atenção nesse texto do capítulo 10 de Atos é o versículo 2, quando descreve Cornélio e diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele era piedoso, temente a Deus, mas não só ele, toda a sua casa. Eu aprendo aí um valor muito importante para a nossa vida. Porque Cornélio, como centurião romano, como comandante de uma tropa de 100 soldados, ele era um bom líder fora de casa. Mas ele mostra aqui, na palavra de Deus, que ele também era um líder dentro de casa, um bom líder. Ele era piedoso, temente a Deus, mas a sua casa também era. Nós temos exemplos tristes na Bíblia, de grandes homens de Deus, mas que não souberam cuidar da sua casa. O grande sacerdote Eli, que os seus filhos eram muito maus, filhos que trabalhavam com ele no sacerdócio, e por causa das aberrações espirituais que os filhos fizeram, Deus traz condenação, justiça contra a nação de Israel. Muita gente padeceu por causa desses dois filhos de Eli, que não soube educar, não soube dirigir bem a sua casa. O mesmo exemplo é Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei Davi. Os filhos dele, um estuprou a própria irmã, o outro, ao saber disso, assassinou o irmão. O que assassinou o irmão usurpou o trono do pai. Davi não soube bem administrar a sua casa. Outro exemplo, Samuel, um grande profeta, governador de Israel, um dos maiores homens de Deus descritos na Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que os seus filhos eram filhos de Belial, homens ímpios e maus. Eu vi muitos exemplos que me marcaram negativamente. Eu conheci militares, um militar que era um grande líder fora de casa, um líder excepcional no quartel. Todos o admiravam, mas os filhos largados, entregue às drogas, totalmente rebeldes, envergonhando o nome do próprio pai. Eu conheci, vou falar baixinho aqui só para eu e você ouvirmos, pastor, que era excelente pastor, aplaudido por multidões, todo mundo reverenciava. Que trabalho maravilhoso que você faz, mas péssimo governador da sua casa, péssimo marido, péssimo pai, um pai ausente. E eu já vi histórias de filhos de pastores crescerem odiando a igreja. Por quê? Porque a igreja é a causa de o meu pai não estar em casa, do meu pai não ser presente. A igreja separou a minha família do meu pai. Muito triste isso. Um pai e uma mãe não podem mostrar mais amor com as pessoas de fora, com o ministério, com o trabalho, do que com a sua própria casa. A maior preocupação não tem que ser com coisas além da sua própria casa. Isso é um princípio cristão. Foi o apóstolo Paulo que disse na sua carta a Timóteo que aquele que não cuida dos seus, em especial da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Seu primeiro ministério, seu primeiro trabalho é a sua casa. Eu sou um pastor, mas quando eu jogo bola com meu filho, quando eu brinco com ele de bola, quando eu oro com ele à noite, isso para mim é tão espiritual quanto eu estar no púlpito pregando a palavra de Deus. Quando eu brinco de ginástica com a minha filha, quando eu oro com ela, isso para mim é tão espiritual quanto eu estar orando em público na igreja. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso na família. Pense nisso, reflita nisso. Eu creio que nesse momento Deus está me usando para falar com muitas pessoas aqui. Cuide da sua casa, priorize a sua família. No seu trabalho, uma hora você vai se aposentar. Uma hora talvez na sua empresa, no seu trabalho, até te expulsem por uma questão de ciclo da vida. Você vai ter que se aposentar. Mas aí, quem vai cuidar de você na sua velhice, quem vai estar com você em todos os momentos são os seus parentes. E que Deus te abençoe com essa palavra. Que você possa ser excelente pai, excelente mãe, excelente líder na sua casa, que seus filhos sejam uma versão melhorada de você, que o seu marido, a sua esposa, tenham um profundo orgulho de você pelo que você é dentro de casa, e não somente pelo que você faz fora. Eu oro para que Deus te abençoe dessa maneira, em nome de Jesus. Amém.